Noite, agora com som, bem-vindos a todos, o Grupo Judaísmo para Todos, né? Neste nosso momento de estudos. Para quem não me conhece, eu sou a Kátia Desessar, e nessa noite eu vou estar fazendo a coordenação da palestra de hoje. Para quem não conhece, não nos conhece, ou está nos vendo pela primeira vez, o Grupo Judaísmo para Todos é um grupo de estudos criado, né, primeiramente pela comunidade da Sinagoga da Cibra, Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e foi fundado pelo nosso querido amigo Carlos Vengrove. O propósito do nosso grupo, né, do Grupo Judaísmo para Todos é, através do estudo e discussões, né, saudáveis, promover uma compreensão inclusiva e acessível do judaísmo, proporcionando daí um conhecimento, um ambiente acolhedor, educativo, onde todas as pessoas, indivíduos de diferentes origens, crenças e níveis de conhecimento possam explorar e aprender as tradições, valores, ensinamentos do judaísmo de forma respeitosa e enriquecedora. Contamos como membros da equipe de coordenação, para quem não conhece, nossos amigos Mário Becker, Mário Leiser, Kátia Desessar, Nihad Bassis e Carlos Vengrove. Quero lembrar que a nossa palestra, então, como vocês já sabem, está sendo gravada e depois será publicado no nosso canal do YouTube para todos. Tá? E fica disponível no site do Grupo Judaísmo para Todos. Então, antes da gente começar, né, vou fazer a nossa oração de abertura agora, e depois aí eu passo para apresentar o tema de hoje e o palestrante. Já pedindo desculpa para a nossa amiga Esther, a nossa morá, pela pronúncia do hebraico. Então, vamos lá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher ksanu benzotav vetzanu, lazok betfrei toraterra. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou por seus mandamentos e nos ordenou a nos ocupar com as palavras da Torá. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá a teu povo, Israel. Então, meus queridos, hoje o tema da nossa palestra é: quem é o Messias do povo judeu? E quem vai palestrar é nosso querido amigo professor Nihad Bassis. Ele é empresário, escritor, jornalista científico, expert em referência internacional no desenvolvimento de normas ISO nas áreas de inovação tecnológica e gestão de projetos, representando o Canadá e o Brasil em comitês internacionais. É proprietário da Cognos Lab, sediada nos Estados Unidos, e da Sphere Intelligence no Canadá. É membro ativo aqui da comunidade judaica tecnológica, né, traduzido em inglês aqui, que tem mais de 2.500 membros e empreendedores em tecnologia. Nihad Bassis possui uma formação de PhD em engenharia de produção, mestrado em administração e MBA em inovação tecnológica e PMP. Tem atuado como orientador e professor de Mussar em diversos países e é fundador, coordenador de vários grupos de estudo e práticas de Mussar. Mizrahi, é isso, né? Mizrahi, de origem, e é um eterno aprendiz do judaísmo. Nihad é um apaixonado pela riqueza da alma humana. Então, só para lembrar os nossos queridos que a gente, então, vai deixar desligado o áudio e depois, quando terminar a palestra, a gente abre novamente para as perguntas. Meu querido Nihad, tudo com você. Legal, obrigado. Obrigado pela apresentação, Kátia. Obrigado pela presença de todo mundo aqui hoje. Muita gente querida, muito obrigado por estar presente, estar dedicando seu tempo aqui naquele nosso dever
de aprender, de estudar nossa palavra, nosso livro, nossas tradições e tudo aquilo que compõe a nossa riqueza. Obrigado mesmo. Como vocês viram, as minhas formações, o meu perfil e tudo que a Kátia fez de apresentação não me dá autoridade nenhuma sobre o assunto. Então, isso tem que ficar bem claro, isso é um estudo individual, é mais um trabalho de exploração, é um compartilhar do que eu acredito e não uma verdade absoluta. Então, assim, é mais um compartilhar. Então, é um, é um dever, mas ao mesmo tempo é um exercício de aprender, porque logo depois da apresentação, muitas perguntas vão trazer talvez mais perguntas e talvez eu tenha algumas respostas. Então, eu vou começar, vou compartilhar a tela com vocês e depois da apresentação, o vídeo vai para o nosso canal do YouTube e, ao mesmo tempo, a apresentação eu vou colocar lá no nosso site judaismoparatodos.com.br, tá? E aí, lá dentro do PowerPoint que eu vou colocar, vocês vão poder ver as fontes de tudo que eu mencionar, tudo que eu compartilhar tem as fontes, os livros e tudo que foi consultado para fazer esse trabalho. Agora, deixa eu compartilhar a minha tela. Me dá um segundinho, gente. Espera aí. Compartilhar. Ainda tem gente entrando, ó. Deixa eu ver. Isso. Mais uma pessoa entrou. Compartilhar. Mais um segundo. Vocês já estão vendo a tela ou ainda não? Sim, Opa, legal. Então, eu vou aqui. Deixa eu colocar em modo apresentação. Está aparecendo o modo apresentação para vocês? Ótimo, vamos lá. Primeiro, um dos passatempos que eu tenho é a coleção de moedas e selos. Essa moedinha aqui foi emitida pelo governo israelense há um bom tempo atrás para colecionadores. E era uma moeda, essa é uma das moedas, e cada moeda representa uma tribo das tribos de Israel. Então, essa aqui é a moedinha da tribo de Judá, ah, obviamente linkada com a ideia que vem lá em Isaías, onde diz na profecia que é da casa de Davi, que virá o Messias. Então, eu tenho a coleção, eu peguei e coloquei a foto da moedinha aí, como só para ficar bonito mesmo, porque está ligado ao tema. Começar esse assunto aqui, para começar esse assunto, eu vou colocar com vocês algumas notas rapidinhas para a gente ter um contexto de tudo que vai ser falado. Como eu disse no início, é um estudo individual e baseado em experiência exclusivamente pessoal. Não estou trazendo aqui uma linha de pesquisa, uma opinião onde todo mundo tem um comum acordo. Não, existe bastante divergência do que convergência sobre esse assunto. E a gente vai ver isso já já. Lá pela metade da apresentação, vocês vão ver o que eu quero dizer com divergência. Não no sentido negativo, mas na pluralidade de interpretações. Ah, que mais, que mais? Então, como eu disse, é um exercício sincero, onde eu compartilho os meus achados, algumas crenças e também algumas perguntas que eu vou dividir com vocês. São perguntas que eu também não tenho respostas, tá bom? Vamos para o próximo slide. E aí, lá no site, qual foi a promessa que eu fiz? Lá no site eu coloquei, olha só, o que a gente vai ver nessa apresentação de hoje? A gente vai ver obviamente, a figura do Messias é um papel central na fé judaica. Veja que eu estou restringindo agora a fé judaica, não estou falando da cultura, da história, da música, não, agora estou focalizando onde a gente vai colocar os nossos pés nessa exploração. Então, é uma figura central, o Messias é uma figura central na fé judaica, faz parte dos fundamentos do judaísmo e está presente na Bíblia, tanto na Bíblia quanto nos ensinamentos dos sábios e na tradição em si. Afinal, quem é o Messias?
quais são as características que ele tem, o que o define, o que significa o Messias para o povo judeu. Isso são algumas das questões que a gente vai explorar, só que a gente vai um pouquinho mais além disso aqui, tá? Então foi isso que eu prometi lá na descrição da palestra. Passando para o próximo slide, eu coloco aqui o que eu planejei para a nossa apresentação de hoje. Ela está dividida em 3 momentos: a escola dos sábios, a escola religiosa e depois a escola da vida. Em cada um desses pontos, a gente tem subtópicos que a gente vai abordar temas como: de onde é que vem a noção do Messias? Qual é esse conceito? O que isso tenta trazer para a nossa realidade de hoje ou do futuro? Ou o que já se consumou no passado? Tem coisas que já aconteceram no passado. E aí depois a gente passa para as escolas religiosas, onde a gente vai ver, peraí, tá bom. Então, o que é o Messias para o judaísmo ortodoxo? O que é o Messias para o conservador? O que é o Messias para o movimento reformista? A gente vai ficar mais ou menos só nessas 3 perspectivas e a gente vai trabalhar em cima delas, porque é muito importante. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu já, por questão de viajar muito e frequentar várias sinagogas, eu já consegui ver pessoas, membros de sinagogas reformistas com discurso conservador. Eu já vi gente de sinagoga ortodoxa com discurso de sinagoga conservadora. Então, tem esse caldo também que a gente vê quando a gente frequenta, né? Não estou dizendo quando a gente visita. Quando a gente começa a frequentar uma sinagoga, você começa a perceber que, embora a gente tenha cada um a sua visão, e embora hajam as visões dos ritos A, B, C, e embora hajam as visões, as perspectivas dos reformistas, dos ortodoxos, dos conservadores, e assim vai, acaba que, no fim, falar do Messias tem que ter um significado individual para você. Senão a gente vai rotular de muitas coisas e o assunto vai acabar sendo mais uma complexidade na vida judaica, porque ser judeu é viver num caldo de complexidade imenso. Então, assim, vamos lá aos pouquinhos e a gente vai discutindo e aprofundando como é que a gente vê isso, como é que a gente pode ver isso na nossa vida de forma prática. E lá para o finzinho, eu vou falar sobre a escola da vida. E agora eu não vou adiantar esse assunto, senão eu vou fazer um spoiler e aí não vai ficar legal. Deixa eu passar para o próximo slide, onde eu vou falar da escola dos sábios. E aí, quando eu falo escola dos sábios, as palavras-chave que vêm logo em mente são Torá, Talmud, Midrash, Maimonides, Rashi e outros rabinos que compõem o que a gente chama de escola dos sábios. Tá? Então, do que eu vou falar? Primeiro, vozes dos livros dos nossos sábios, tá? No Talmud, quando a gente começa a falar aqui de Messias, eu peguei e coloquei um trecho, um dos trechos que são um dos trechos mais importantes nos comentários nos comentários do Talmud sobre o Messias. Vejam que nesse comentário a gente fala de sinais, então aqui a gente está falando de sobrenatural. A gente fala de uma era messiânica e a gente fala de mudanças milagrosas. Vejam que o sobrenatural é muito presente no Talmud em relação à vinda do Messias, chegando a citar que será uma grande época de sofrimento. Existe a noção de que é a vinda do Messias que trará liberdade do povo de Israel em relação ao jugo de todas as outras nações estrangeiras. Por que eu começo com essa do Talmud? Primeiro, porque é uma das mais conhecidas quando cita sobre a vinda do Messias, é uma das primeiras que aparece no Talmud falando sobre o Messias, e uma curiosidade que eu quero lançar para vocês, eu não sei se alguns de vocês já perceberam isso, em algumas eu acompanho, em algumas comunidades de extrema direita, já existe o comentário dizendo que esta época que estamos vivendo
é a época da vinda imediata do Messias. Pode acontecer a qualquer momento. Vejam, é, é, se eu não me engano, o nome da comunidade é Haredim Community US, uma comunidade Haredim aqui dos Estados Unidos, que também está lá ligado ao pessoal de Israel, que comenta, é agora que está acontecendo. Então, a gente está próximo, o próximo que eles citam é este ano, ano que vem. Isso é uma perspectiva que existe e que usa este trecho do Talmud como fundamento para essa afirmação. Eu só estou passando e compartilhando com vocês um fato atual. Aí, quando eu vou lá para aqui para o próximo slide, quando eu vou lá para o Midrash, deixa eu voltar aqui no anterior. O que a gente falou? Milagres, sobrenatural, era messiânica e um contexto de grande sofrimento. É isso que contextualiza no Talmud como é que isso vai funcionar. Aí, quando a gente vai no Midrash, a gente começa a ter algumas respostas sobre quem vai ser. Vejam o trecho que comenta que vai ser alguém da linhagem de Davi. Davi, mas também, a gente olha em Gênesis, da tribo de Judá. Essas primeiras definições que colocaram de quem, que tribo, começam a dar mais contexto. Como é que a gente lê isso? Vamos mais adiante. A gente tem, séculos depois, Maimônides estudando com mais profundidade tudo isso, colocando mais detalhes, dizendo, ok, da casa de Davi, da tribo de Judá, líder político e espiritual. Qual a missão? A gente começa agora a ter a definição de missão desse Messias: restauração do reino de Israel e reconstrução do templo de Jerusalém, além de reunir todos os judeus exilados. Então a gente já está começando a ver o porquê, onde e quem são os envolvidos. Aí você não são só os judeus em Israel, mas os judeus exilados. E aí a gente começa a contextualizar algo, começa a pisar no concreto, sai do sobrenatural e toca no real. Maimônides foi o primeiro que disse: ele será um humano, não uma figura sobrenatural. Você consegue perceber que agora a gente começa a ter algo mais concreto e menos sobrenatural. Isso é Maimônides. Quando a gente passa para o comentário de Rashi, quando ele lê Gênesis 49, 10, ele interpreta que existe uma referência, que a referência do Messias está diretamente ligado a um governo com justiça que trará paz. Mas com o quê? Com sabedoria e liderança. Rashi nos traz, este sábio nos traz que, embora a gente já saiba que existe uma linhagem, que existe um tanto de sobrenatural, que existe a liderança, como o Maimônides colocou, Rashi acrescenta a questão do governo com justiça e com paz. Até aqui soa bastante, para quem não é religioso, soa bastante um discurso utópico. Para grande ala judaica reformista, isso é ultra utópico e faz parte de uma necessidade humana. Vejam, eu coloquei isso baseado na plataforma do judaísmo reformista. Vale muito para quem tem curiosidade de ir mais além sobre a perspectiva do judaísmo reformista, como o Messias é visto. No site da União Reformista Mundial, existem vários estudos e posicionamentos dizendo no judaísmo reformista é assim que vemos o Messias. E daqui a pouco vou trazer alguns trechos disso para vocês.
Então, assim, não é nada inventado, é tudo que foi baseado nesse estudo exploratório que eu estou dividindo com vocês. Mas vamos lá. E o que que a gente começa a ver com mais definições que seguem, dando mais detalhe? Vamos falar do Ramban. Ele enfatiza que a vida do Messias ela está diretamente ligada ao arrependimento. Então, assim, se você não tem um arrependimento tocando a sua vida como elemento central para que o Messias se cumpra na sua vida, e aí a gente está falando de arrependimento ligado à culpa, vídeos, comentários do Ramban, mas no fim eu dou a referência do livro, de onde a gente tem esses comentários. Se você não tem um arrependimento realizado através da tua compreensão e discernimento, você não observou ah, parte dos mandamentos. Então, é um pré-requisito. A culpa faz parte do peso da vida de quem acredita no Messias sobrenatural. Então, isso foi um dos pilares que a Igreja Católica utilizou na formação dos seus pilares de governança, da sua forma de dizer como é que funciona a relação entre você, Deus e o Messias. Então, isso foi praticamente um copia e cola que a Igreja Católica utilizou para definir seus princípios na relação entre a pessoa de fé e o Messias que virá. Também Ramban adiciona que existe uma relação fundamental. O Messias ele está diretamente ligado a uma era messiânica. Ele é o segundo que coloca essa questão de uma era messiânica. E toda vez que quando é colocada essa história de era messiânica, isso quer dizer que o Messias ele vem, ele veio ou ele virá, mas poucas pessoas percebem um pequeno detalhe. Isso está no Talmud também, gente. Ah, é que a gente tem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte: o Messias vem, mas não é um Messias, são dois. É o Messias que prepara a vinda para o segundo Messias. A gente só descobre isso quando a gente começa a entrar em detalhe no Talmud. E aí você vê muitos e muitos artigos dizendo e discutindo como seria o primeiro Messias e o segundo Messias. Existem várias discussões entre judeus mesmo que a gente fica assim, peraí, eu não sabia dessa que tinha um segundo. Sim, tem, vide Talmud. Se eu estou falando de fontes, Talmud, isso é claro. A gente tem um que vem, prepara o terreno, digamos, para a vinda do segundo. Quer ver outra curiosidade também que a gente tem, e a gente precisa de profundidade para discutir isso? Quando você vai no Talmud e começa a ler os comentários que falam sobre o Messias, em um determinado momento chega-se a um comentário que diz o seguinte: o Messias vai cumprir uma profecia, mas ele não vai ser maior que Moisés, pois não haverá ninguém maior que Moisés. Olha só que curioso. Dois Messias. O Messias nunca vai ser maior que Moisés. O sobrenatural é presente, mas isso está ligado diretamente à questão da relação que você tem com culpa. Então a gente está começando a aprofundar. Agora, levanta a mão aí, só de curiosidade. Quantos sabiam que eram dois Messias? Levanta a mão aí, quantos sabiam que o Messias nunca vai ser maior que Moisés? Então, assim, eu não estou dizendo que eu sabia isso, e eu afirmo tranquilamente, minhas descobertas nesses pontos são bem recentes. E isso foi uma das motivações que me fizeram levantar a mão e dizer: eu vou falar sobre isso, vou dividir esse assunto com o nosso grupo aqui, porque a gente precisa ter mais caldo, tem que ter mais conteúdo. Se a gente tem nossos livros e a gente tem respostas lá, vamos buscar. Vamos lá, vou seguir mais um pouquinho aqui. No próximo aqui, isso. Ainda das vozes que vêm dos livros que temos e dos nossos sábios. O que tem de novidade aqui? Tem uma questão ligada ao Maharal de Praga,
ele explora ainda o conceito de redenção, ali no terceiro item que eu coloquei para compartilhar aqui, onde a restauração da harmonia entre o povo judeu e Deus depende dessa redenção. Então, agora a gente não está falando mais da culpa individual, e sim de uma culpa coletiva, um arrependimento coletivo. Como funciona isso? Eu não tenho ideia, tá, gente? Mas isso eu só fiz um resumo de várias coisas que nesse ponto achei muito curioso para ser explorado. Esses rabinos que estão aqui são da Idade Média, tá? São praticamente um pouquinho antes da Idade Média e do início da Idade Média. Então, eles começaram aí um pouquinho no detalhe do arrependimento coletivo, e aí eles começam a falar de uma preparação espiritual. Shafet Chaim é o primeiro que fala de preparação espiritual, já de medidas preventivas antes de chegar o Messias. Então, é um novo elemento que entra nessa história aqui, que é uma preparação espiritual. A gente tem várias interpretações agora, que são interpretações do século passado e desse século, tá? São as mais modernas. E uma delas, o rabino Abraham Isaac Koch, ele diz que o sionismo é uma manifestação das promessas messiânicas e o retorno dos judeus à terra de Israel como um prelúdio para a era messiânica. Para o rabino Abraham, a vinda do Messias não acontece sem o sionismo consolidado, sem o sionismo forte. É bem delicado isso, viu, gente? Porque isso começa a envolver até questões políticas, questões de Estado, questões de estrutura de sociedade. É bastante, é um assunto, a visão desse rabino, ela começa a tocar elementos bem novos, bem recentes. E aí, quando a gente fala do rabino Menahem Mendel, o Lubavitch, ele enfatiza a iminência do Messias. E uma das coisas que ele sempre afirmava, inclusive tem vídeos no YouTube onde você vê isso, ele dizendo assim, vamos orar, vamos orar, vamos orar, a gente pode antecipar a chegada dele. Ele dizia, isso pode ser amanhã, tem um dos vídeos dele no YouTube, você vê isso, da determinação dele, da prática do bem, da beneficência e da oração, para que a vinda do Messias se antecipe. Aí quando a gente fica toda hora falando da vinda, 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 a vinda do Messias, ela tem uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, em algum momento no passado, se acreditou que no calendário judaico seria no ano 600, no calendário judaico. E ainda no calendário judaico, o ano 600 passou e aconteceu a vinda do Messias. Ou não aconteceu. Depois eu explico porque estou dizendo aconteceu ou não aconteceu. E nessa linha do tempo aconteceu outra coisa. Como não aconteceu para alguns, para a maioria, essa vinda ficou recalculada, segundo a interpretação na Torá, para o ano 6000 do calendário judaico. Que ano nós estamos no calendário judaico? Pois é. E está previsto na nova interpretação, no ano 6000 é a data, para a maioria dos judeus ortodoxos, a data de consolidação da vinda do primeiro Messias. E logo depois, a vinda do segundo Messias. Vocês viram que a gente está começando a ir em detalhe. Tudo isso, leitura básica do Talmud. Nada de novo que foi descoberto, tá? E aí, peraí. Então eu tinha dito que aconteceu ou não aconteceu? Para alguns, aconteceu. Eu coloquei a foto aqui de 4 messias que já vieram, foram reconhecidos pelo povo judeu na época, e ah, alguns aqui foram. Olha que coisa. Alguns aqui se converteram para o Islã, alguns, e eu não falei no singular, falei no plural, alguns se converteram ao cristianismo. Alguns outros messias eram cristãos e se converteram ao judaísmo e se autodeclararam o Messias judeu. E nós temos, inclusive, messias que nasceram na Índia, se autodeclararam Messias e mantiveram por anos
os seus seguidores da seita messiânica daquela região. Então, falar de Messias no judaísmo não é um negócio tão simples, não, porque já muitos já vieram. Só para vocês terem uma ideia, na minha pequena listinha de Messias, foram 23 que já foram registrados no passado, na história do povo judeu. 23. Peraí, como é que a gente faz para saber qual que é? Ele já veio mesmo? É o primeiro? É o segundo? Vai vir? A maioria está esperando. Mas vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho ainda falando desses messias históricos, coisa que já aconteceu. Olha que curioso, Simão de Pereia. Aqui eu coloquei os nomes, a maioria traduzidos do grego para o português e não do hebraico. Por quê? Fica mais fácil, se alguém quiser fazer pesquisa, usar, copiar e colar esses nomes, vai achar muito mais fontes, tá? Aqueles que não têm conteúdo fácil em português, eu deixei no original mesmo, tá? O nome hebraico mesmo. Então, Simão de Pereira foi o primeiro relatado e, inclusive, descrito, mencionado nas obras de Flávio Josefo. Ele foi o primeiro mencionado. Embora muita gente cite, Flávio Josefo citou Jesus, sim, mas ele citou primeiro Simão de Pereira, ok? Então eu coloquei aqui um calendário, eu usei a relação foi do calendário cristão para ficar mais fácil de localizar material para você ler, tá? Por isso que eu compartilhei na data do calendário cristão. Fica mais fácil de achar material escrito em língua portuguesa. Então, esse foi um dos messias que apareceu, inclusive, organizou uma revolta contra os romanos. Ainda não estou falando de Barcova, ok? Da revolta de Barcova. A gente está aqui no ano 4 da Era de Cristã. Logo depois, a gente teve o judeu Jesus de Nazaré, mais famoso messias judaico no mundo, que acabou, como é que eu posso dizer? Criando, muito tempo, 3 séculos depois, uma religião chamada religião católica, com a figura messiânica deste judeu, o Jesus, como o Messias da humanidade, e não o Messias do povo judeu. É o Messias do povo judeu e da humanidade. Esta visão, este é o Messias universal, é o único da lista dos que eu vou dividir aqui com vocês, que tem um papel universal e não restrito ao povo judeu. Terceiro, Menahem ben Ezequiel, ele é mencionado no Talmud, nasceu no dia da destruição do Segundo Templo e estava destinado a reconstruí-lo. Existe pouco registro histórico sobre ele, não se sabe quando ele morreu, e, inclusive, não se tem muito detalhe sobre o que aconteceu nessa liderança dele. Então, assim, tem pouquíssimo detalhe sobre este Messias. Teudas, entre 44 e 46 da era cristã, conduziu um movimento messiânico na Judéia, mas foi morto pelos romanos. Pequeno detalhe aqui para vocês. Existiram muitos messias autodeclarados e declarados na época de Jesus. Então, quando a gente está falando aqui de movimento messiânico, ele não necessariamente está ligado a Jesus, tá? Houveram muitos messias naquela época, muitos, muitos. É sério, nos registros contam de pelo menos 18 só daquela época que foram registrados, contam nomes, localidades totalmente diferentes umas das outras. Então, isso é muito curioso, porque a gente vê que houve um movimento, uma eclosão de declaração de Messias naquela época de Jesus. E aí, quando a gente vai para Bar-Koba, olha lá, no ano 135, líder da revolta, aqui está em português, Bar-Kobês, contra o Império Romano. Ele foi declarado, ele não se autodeclarou, ele foi um líder guerreiro, mas foi morto em batalha. E na leitura histórica, é dito que não se sabe a proporção entre o Holocausto, em termos de pessoas mortas por habitante quadrado, se a revolta de Bar Kokhba foi pior do que o Holocausto.
dada a quantidade, o banho de sangue que aconteceu nessa revolta, tá? Então, isso foi um momento grave, muito sério na época, nesse período histórico, com a liderança desse declarado Messias, que era o Simão Bar Kokhba, conhecido na Revolta de Bar Kokhba. Aí a gente vai ter também o Davi Alroy, um líder messiânico da Pérsia, que foi um rebelde contra as autoridades locais na Pérsia na época, e em uma das revoltas, ele foi assassinado. Ele virou uma lenda, mas no curso da história ele tem sido cada vez mais esquecido, não tendo deixado nenhum fato, um grande fato, além da revolta, como algo consistente que disse, ok, esse é o Messias cumprindo a profecia de Isaías. E aí a gente tem Abraham Abulafia, tem um livro do Humberto Eco, eu me lembro, que cita ele. Eu não lembro qual livro. O Pêndulo de Foucault. Quem lê o livro sabe que, eu acho que, se não me engano, no capítulo 2. Eu li esse livro tem muitos anos. Ele fala desse cabalista, que foi um dos primeiros grandes cabalistas que trouxe a ideia, não só, já tinha a ideia, todo o contexto do místico da cabala, trazendo a ideia do Messias junto com a cabala. Aí a gente tem também depois Nissim Ben Abraham, ele mesmo se declarou Messias, foi um movimento pequeno, mas não durou quase nada. Mas olha em que época a gente já está aqui, em 1295. 8 Messias até 1295. Claro, aqui os relatados e conhecidos. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem muita coisa que a história não nos traz, até pela ausência ou dificuldade de termos registros sobre isso. Obviamente, aqui tem mais outros, que aí a gente já chega no ano de 1500. Outro que o Asher, que se declarou Messias, nada se concretizou. O Solomon Morro, em 1500, 1532, também conhecido como Diogo Pires, era um cristão que se converteu. Lembra que eu comentei? Teve cristão que se converteu ao judaísmo e se declarou Messias? Ele foi um deles. E ele foi queimado pela Inquisição muito pouquinho depois muito pouco depois dele ter se declarado Messias. Agora tem esse daqui, Sabbatai Zevi. Esse aqui é para mim é um dos mais curiosos. Por que eu digo que é um dos mais curiosos? Porque nas minhas visitas e passeios pelo mundo, em uma sinagoga eu encontrei um sabatista. Como assim? Eles ainda existem. Eles frequentam algumas sinagogas. Mas eu era extremamente ignorante sobre a existência deles. Eles existem ainda. Eles moram, eles residem, praticamente quase todos eles vivem na Turquia. Alguns bem poucos no Canadá, tá? Então, sabatistas, o Zevi se autoproclamou, ele atraiu um grande número de pessoas, de seguidores, que eram muçulmanos, se converteram ao judaísmo sabatai, ou sabatista, tá? Logo depois da morte do Zevi, o Haim Malar, ele assumiu a liderança na Europa Oriental, na parte lá da Turquia, o movimento sabatista, tá? E tem uma coisa curiosa, porque depois dele veio o Jacob Querido, morto em 1690. Esse é o nome mesmo, tá? Isso é do pessoal já da época que começava, da região que falava ladino. Ele se dizia ser a reencarnação de Zevi, e ele continuou a liderar o movimento sabatiano depois do líder anterior. E aí a gente vai continuar, porque nessa sequência ainda tem o Osman Baba. É, Osman Baba era como ele era conhecido. O nome, na verdade, era Baruch Russo, né? Século XVII. E ali, ó, como eu coloquei no slide, ele liderou o movimento na Turquia,
após a conversão de Zevi ao islamismo. Eu não tinha comentado antes, mas o Zevi, antes de morrer, foi o fundador do sabatismo, ele se converteu ao islamismo. E não foi o primeiro judeu que se converteu, o primeiro judeu se autodeclarado messiânico, ou Messias, que se converteu ao judaísmo. Houveram três. Dois por força e um que decidiu por si se tornar um Messias convertido ao Islã. Lembra quando eu falei lá no início da apresentação? É complexo isso, né? Quando a gente começa a entrar no detalhe de todos esses Messias e todas essas histórias, você começa a ver que não tem plano de fundos branco e fácil de entender. Ao longo do tempo, os Messias foram vindo. E por que que esse fenômeno acontece? Por que que a gente vai ter um Jacob Franco, que eu coloquei ali, ó, 15º? Ele pegou algo do Zevi e criou a própria escola, e aí incutiu a ideia de reencarnação também, e motivou depois todo mundo a se converter ao catolicismo. E aí, por fim, a gente tem também a figura do Menachem Mendel, que é mais conhecido como o Rebbe de Lubavitch, conhecido, ele não se declarava, mas quando perguntavam para ele ficava em silêncio, ele nunca dizia não. E essa questão, depois da morte dele, ter rachado uma parte do movimento da Chabad, trouxe a necessidade da gente colocar na mesa essa discussão e dizer, peraí, tem tudo isso aqui acontecendo. Tem alguns que acreditam neles, há outros que acreditam em outros. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente vai entender ou trazer para si a sua própria resposta ou acreditar pela fé na resposta que te entregam na mão? Repito, a noção de Messias é algo muito importante porque faz parte, inclusive, não só dos fundamentos da fé judaica, mas também da da ontologia, da razão de ser do judaísmo. É difícil dizer que o judaísmo histórico, religioso, não tenha um Messias. Não tem como. Vejam aqui, 16 Messias apareceram ao longo da história. É quase que um fenômeno recorrente de épocas e de necessidades. E aí, aqui eu deixei as referências para vocês, porque são referências que falam de tudo isso que eu falei. Nada foi inventado, está tudo ali. Está aqui a referência, vou depois compartilhar com vocês esse slide. Antes de entrar aqui na escola religiosa, deixa eu ver aqui só um pouquinho, uma coisa, só um segundo. Antes de entrar na escola religiosa, eu paro minha apresentação do slide aqui, porque eu acho muito importante jogar três palavras que são muito comuns em todo esse estudo, que se repetem, e eu fiquei bastante impressionado o quanto elas se repetem. Depois eu caí no artigo da Sefaria, vocês devem conhecer o site da Sefaria, e no site da Sefaria confirmou o que eu tinha suspeitado. Existem três palavras que se repetem continuamente quando a gente está falando do Messias: esperança, culpa e medo. Vejam, a noção de Messias é diretamente ligado à esperança, porque a gente vive num mundo maluco. A gente vive num mundo que muita injustiça acontece, a gente sabe que acontece toda hora, e a gente se questiona, poxa, por que aconteceu aquilo lá? Por que que está acontecendo com tal pessoa? Por que que eu estou assim? Eu fiz tudo certo. Então a noção de justiça, ela vem da esperança de uma justiça futura. É uma necessidade humana. O Messias é uma necessidade de esperança. É uma necessidade humana. Não estou entrando nem na questão do ele tem que existir, ou ele já existiu, ou ele vai existir. Eu só estou falando que ele é uma necessidade humana. Então, falei da questão da necessidade. Falei da questão da esperança, né? Agora vamos para o segundo ponto, do medo. O ser humano é movido por vários sentimentos e o medo predomina em determinadas situações a ponto de tirar o nosso racional e nos jogar em situações onde é melhor crer, é melhor acreditar, tendo fé, do que
parar para pensar e tentar sair do outro lado. Isso é errado? Não é. A fé existe, ponto. Agora, crer é necessário, é também uma necessidade. Agora, em que a gente crê? Eu creio no Messias? Eu, Nihar? Eu creio na vinda? Eu creio naquele que já veio? Cada um tem suas perguntas, cada um tem suas complexidades, cada um tem suas. Vejam, a experiência de vida de pessoas que estão aqui na nossa sala agora. Tem gente que tem experiência que a gente não tem a mínima ideia. São experiências maravilhosas, são experiências super ricas. A pessoa que tem essa experiência, ela não vai trazer a mesma resposta de quem é o Messias que outra pessoa vai trazer. Então vamos voltar para a questão da culpa. Quem é que já não dormiu com dor de cabeça pensando assim, eu fiz errado. Amanhã eu vou acordar e vou dar um jeito nisso, porque não dá para dormir todas as noites assim. A culpa também faz parte do processo humano. A culpa não é uma coisa fácil de se resolver. A culpa é um elemento pesado na vida. E olha que beleza se a gente tem um Messias que chega e diz assim: você sente a culpa? Eu te perdoo. Lá no Talmud, cita várias vezes a questão do sentimento da culpa está diretamente ligado ao próximo passo, o perdão. É isso. Então, culpa, esperança, medo. São palavras que vêm forte, se repetem toda hora quando a gente está falando do Messias. E vale a pena, vale muito a pena ler nossos livros e tentar entendê-los. Obviamente, na linguagem, na abordagem passada do Talmud, dos anos e séculos para trás, você tem que buscar literaturas de suporte. Eu tenho uma tonelada de livros aqui para poder me ajudar a entender mais ou menos como é que liga tudo isso. É fácil? Não é. Ah, eu tenho todas as respostas? Não tenho. Mas vamos continuar explorando aqui, porque eu queria só lançar essas três palavrinhas para vocês e voltar para o slide, para o nosso conteúdo. Mas vamos meditar de coração. Eu lanço esse desafio para vocês, meditar sobre a culpa, mas de forma leve. Vamos meditar sobre medo e, sobretudo, vamos meditar sobre esperança. Messias é sinônimo de esperança, tá bom? Então, deixa eu voltar a compartilhar minha tela aqui. Estou quase terminando, tá, gente? Deixa eu compartilhar. Voltamos aqui. E agora vamos para aquilo ali que eu tinha comentado com vocês, que são as escolas religiosas. Espera aí, quando eu estou falando de escola religiosa, do que eu estou falando? Ortodoxa, conservadora e reformada? Olha que sopinha de espaguete. Na classificação histórica, desculpa, não é história, é sócio-histórica, eu estou usando um pouco de sociologia como base para a classificação disso. Esse esquema aqui vem da sociologia da época. Como é que você estuda os movimentos judaicos ao longo do tempo? Você vai ver que existem várias perspectivas. Eu coloco como perspectiva, tá? Judaicas aqui. Quem veio primeiro? Quem deu origem para quem? E como é que isso tudo se conecta? Tá bom? Ah, e aí, aqui você vai ver que eu vou dar um destaque na nossa apresentação, até por uma questão de tempo, gente. Nessas aqui que ficaram em vermelho, tá? Ortodoxa, reformada e conservadora. Eu não vou falar da reconstrucionista e nem dessas outras, da humanista, ultra-ortodoxa e todas essas que estão aqui na lateral, aqui, que saíram do movimento ortodoxo, tá? Então, tudo isso daqui pode ser assunto para uma futura outra palestra, mas eu vou falar mais dessas três que aparecem aqui, as mais presentes nas nossas comunidades. E aí, quando eu venho da ortodoxa, rapidamente, só para recuperar aquilo que a gente já tinha comentado lá no início, na visão ortodoxa, o Messias é um líder humano descendente de Davi e vai trazer a redenção, ou seja, o alívio para os nossos pecados e para o peso da culpa. É uma redenção física e espiritual para todo o povo judeu e o mundo, na visão ortodoxa.
o mundo está incluído, não só os judeus. E tem um contexto baseado em interpretações e tradições. A gente está falando de Talmud, Torá e textos rabínicos também. Então, aqui é a fidelidade da tradição que diz: você vai ser, você está dentro da promessa do Messias. Então, é a fidelidade às tradições. Propósito: qual o propósito do Messias? Cumprir profecias messiânicas, reconstruir o templo e reunir os povos, os judeus exilados. Essa visão, veja que é um super, super resumo, tá? Da visão ortodoxa sobre o Messias. Mas quando você vai para a visão conservadora, ela traz algo similar na definição, mas ela adiciona uma flexibilidade, onde as práticas judaicas estão adaptadas à realidade atual, principalmente às necessidades humanas. E o contexto é, ok, vamos observar a tradição, nos adaptando às necessidades humanas atuais. Qual o propósito do Messias na visão conservadora? Preservar a continuidade cultural. Veja que não é só religiosa, mas cultural e religiosa judaica, mantendo conexão com as raízes históricas e espirituais. Quando a gente chega na versão da perspectiva reformista, você tem a definição de Messias como um conceito simbólico, não é uma pessoa, não é alguém que existiu ou vai existir, mas simplesmente a representação de ideais éticos e princípios universais do judaísmo. Em que contexto? No contexto atual do qual nós discutimos. Também é conhecido como evolução do pensamento judaico. Se vocês forem procurar livros sobre isso, basta até citar exatamente essa frase, evolução do pensamento judaico, a gente vai achar muita obra falando sobre o Messias como uma figura simbólica, um conceito, e não uma profecia que vai se cumprir. Qual o propósito dessa figura simbólica? É fazer com que a gente pense na ética judaica aplicada aos tempos atuais. Então, aquele modelo de Messias como o humano perfeito é o que vai me influenciar em como eu ajo no mundo, na minha vida individual, familiar e no mundo também. Então, não fica restrito a uma visão profética, não é enquadrado em uma visão profética, e é uma figura simbólica. Não falta referência sobre isso no site oficial da União Reformista Mundial, ok? Então, lá tem muita referência. Eu nem cheguei a copiar a referência, porque o site inteiro fala sobre essa definição de um Messias simbólico. Passando para o próximo, a última escola, a escola da vida. Tem uma palavra que eu gosto muito, porque eu pratico muito ela. É uma prática, o solilóquio. Vou dar um exemplo para vocês de solilóquio. Tem muito solilóquio no, em vários trechos do Taná e da Torá. Olha esse trechinho aqui. Achei ele muito bonito. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que gemes dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação do seu semblante. Davi está falando consigo mesmo, está dialogando com ele mesmo, buscando respostas. E, ao mesmo tempo, se contentando, tentando acalmar sua alma do seu sofrimento. O solilóquio ele é muito presente na Torá, muito presente. É aquela conversa com você mesmo. E quando você tem essa prática, você tem que fazer perguntas certas. Vocês viram o que ele fez aqui? Por que está abatida, ó minha alma? Então você tem que fazer perguntas certas quando você faz o solilóquio. Qual é a pergunta que a gente tem? Veja, o judaísmo não é para ser uma pedra, não é uma coisa fixa. Se a gente olhar a quantidade de comunidades judaicas existentes ao mundo afora, só essas três que eu mostrei para vocês, que cada um tem uma opinião diferente, a gente não pode dizer é essa a definição do Messias. Chega a ser
um criador de fronteiras, um criador de etiquetas. E as etiquetas, elas tendem a restringir ao invés de libertar. Então, o que eu quero começar a lançar aqui, quase no finalzinho, é: qual a pergunta certa que você vai fazer no seu solilóquio, na sua discussão interior, você consigo mesmo? A gente está buscando o Messias ou está tentando dar um sentido para esse conceito? Se a gente lê Isaías 11, ele é uma promessa, então a gente tem direito de buscá-lo, porque a gente tem tormento, nós somos humanos, a gente tem tormento, a gente tem desafios, a gente tem dores. E isso faz parte da realidade humana. Não basta ser. É simples, todo humano tem isso. Então a gente tem o direito de buscá-lo. E quem é o Messias que o mundo precisa? O Messias que eu preciso é o mesmo que o mundo precisa? Outra pergunta, qual a pergunta certa? Tô provocando, então. O Messias já veio ou vai vir? Então, quando você faz o exercício do solilóquio e você começa a lançar perguntas mais profundas, você tem que começar a ter respostas. Mas respostas são questões de foro íntimo, que vão lá no fundo do teu coração e da tua alma, buscando respostas. Então, ninguém pode dizer para você qual a sua relação com Deus. Ninguém pode dizer para você quem é o Messias. Alguém também não podem. Então, essa resposta do Messias que veio, ou que está aqui, ou que virá, é sua resposta viva, não é resposta de ninguém, é sua, única, íntima e profunda. E sinta-se no direito de dizer sempre, se alguém te perguntar, o que é o Messias para você? Você responde, isso é muito íntimo. Porque é íntimo, é uma resposta de conquista sua. Mesmo se a resposta for nada espiritual ou profundamente espiritual, super religiosa ou nada religiosa. Afinal, aí eu deixei essa frasezinha aqui no fim, olhando para o mundo atual, suas crenças, experiências e a sua fé. Quem é seu Messias? Quem é o seu Messias? Quem é seu Messias? Então, a gente tem a nossa, acredito que a maioria aqui acredite em livre-arbítrio, e aqui eu coloco o contexto de explore, pense, não só pense, sinta, descubra. Quem é o seu Messias? E aí eu encerro aqui essa exploração sobre o Messias. Deixa eu voltar a tela aqui e vamos para as perguntas. Se talvez eu tiver alguma resposta, que bom. Mas nosso dever de casa de estudar o Talmud com mais profundidade, tenho certeza que hoje a gente fez um pouquinho. Não tem, eu posso dizer que 90% do que eu citei aqui veio do Talmud. Não tem fontes externas às nossas tradições mais fortes e basilares. Então era isso que eu queria priorizar, aquilo que está nos nossos escritos. Foi isso que eu fiz. Obviamente, eu tinha muito mais coisa fora dos nossos escritos, mas eu resolvi deixar de lado, porque a gente não pode partir longe sem conhecer as nossas bases. Esse foi o propósito, buscando só as nossas fontes. Então é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. E se tiverem perguntas, Kátia, Isso, meus queridos, agora a gente vai abrir, né, o som de vocês, vai deliberar, e vocês podem ir levantando a mão, falando, perguntando, que o nosso palestrante vai respondendo na sequência. Alguém se titula aí para perguntar alguma coisa? Gladys, é o José, mas a Gladys está do meu lado aqui. que legal. Faz tempo que eu não vejo Parabéns, Henrique. vocês. Obrigado, virem, viu? Saudade de vocês. Parabéns, Henrique, pela tua pesquisa, pelas tuas leituras, etc. No decorrer da tua apresentação, eu comecei a me dar conta
de que essa trajetória dos Messias é o que nos mantém até hoje. Mesmo sendo posições diferentes, nós, como um povo, nós assimilamos alguma coisa dessa diferença e juntamos aquilo que nós já temos e continuamos. Vamos olhar bem, a gente olha ao nosso redor assim. Eu não sigo o Messias tal, ou Messias X, ou Messias. Eu sigo o povo judeu que teve vários Messias. E isso, na minha opinião, é que nos mantém muito também. Porque nós pelas épocas, nós não ficamos confinados a um determinado. E a pergunta que eu faço, será que essa sequência de Messias, e não de um líder eterno, e Mashiach, tu que entende hebraico, aquele que puxa, aquele que. Então, eu vejo assim que essa sequência de trabalho que tu fizeste, tu está nos mostrando que nós, do povo judeu, estamos aqui hoje ainda tendo em vista todos esses Messias. Nós não estamos fixados num. Ou seja, o que eu acredito que o ser humano, para mim, é o melhor e o maior Messias. Essa é uma resposta universal. Eu tendo a defender toda resposta que traga paz para a alma, porque eu não acredito que a gente continue vivo. Abrir um parênteses, o texto que eu reparti hoje, compartilhei com vocês hoje sobre a resiliência do povo judeu, fala exatamente sobre isso, sobre como é que pode que a gente ainda existe, como é que pode, depois de tanta coisa ter acontecido. Chega a ser inexplicável. Inclusive, tem estudos científicos da área de antropologia que dizem assim, como é que pode? Não tem resposta, mas tem muita pergunta. Então, assim, eu tendo a defender toda resposta que explique, ou pelo menos tente explicar que a gente é um fenômeno. Eu acredito em boa parcela na espiritualidade. E eu acredito que por isso e a nossa capacidade humana de ser resiliente estão ligadas a isso. Esses vários messias foram esperanças, não tenho dúvida que foram esperanças, que cumpriram o papel de esperança. Que bom que saíram líderes, como diz a profecia, líderes que levantaram o povo, que apontaram alguma direção. Imaginem com tanta história não boa, se não existissem pessoas e líderes que apontassem para algum lugar. Não tem como o Criador deixar a gente com sentimento de solidão. Para mim, não tem sentido. Para mim, na minha resposta íntima e pessoal, não tem sentido a solidão na vida humana. Não tem sentido. Então, eu coaduno com uma boa parte que tu disseste, viu? Não sei se respondi, mas também não me comprometo a dar uma resposta porque eu ainda estou explorando. Esther, Kátia, Deixa Elones. eu ver, Kátia. Fala, Kátia. Então tá. Eu concordo com as palavras, né, do Cláudio e com a tua resposta. Para mim, o sentimento do Messias, ele está além da figura de, né? Ele, para mim, ele vem muito mais Estou com a, notando aqui juntos de a comentário. significância, né, da resiliência. Ele explica a persistência, ele embasa a fé, né? Porque na realidade Deus está nos dando ou nos deu, né?
esse entendimento de que o Messias, né, virá, ou o Messias estará entre nós, e eu tenho para mim que, na realidade, ele não pode até vir, né, como veio, né, pode vir, mas eu acho que está muito mais nesse sentimento de resistência e nessa fé e nesse entendimento de povo, que talvez seja essa liga, e eu acho que, como tudo é divino, né, no mundo tudo é divino, né, e o povo judeu, eu tenho para mim que tem esse entendimento maior que Que botou adoçante, sim. todos os outros, justamente por conta de entender que o divino, Deus, está em tudo, ele que criou, e o Messias nada mais é do que cravada a fé na nossa alma. Então, além de poder ser, eu entendo, poder vir a vir uma pessoa, um Messias no formato humano, ele também é a construção da fé cravada aquela fé inabalável, que é judeu, faz parte do povo, inclusive o ateu, graças a Deus, que no final não deixa de ser, né, um, também um judeu que acredita que faz parte do povo, né? Apesar de ter alguns meio desgarrados, mas volta e meia eles estão retornando. Kátia, tu me fez pensar numa coisa quando falou assim, até o judeu. É curioso, né? Porque eu sempre sou convidado para tem uma sinagoga, se chama Spinoza, olha o nome da sinagoga. Uma sinagoga reformista, desculpa, humanista aqui nos Estados Unidos. São todos ateus. E cada segundo com eles é um aprendizado. Vale muito a pena. Eles são judeus? São, sim. Eles têm fé? Não, não como nós tradicionalmente conhecemos. E quando você fala assim, a fé cravada, eles têm a fé deles, é uma fé humanista, mas não numa entidade, um ente, muito menos num Messias, mas eles são do povo. Ó, ó, eu vou lançar o desafio aqui para vocês, mais do que fazer pergunta ou lançar respostas. Sério, Tem que sair procurem. daí de dentro. Tem pouquíssimos grupos que entram nesse assunto. Por quê? Porque é difícil ter profundidade nesse assunto. É difícil ver gente que lê o que se fala sobre isso. Vocês não vão achar muita gente, ou grupo inclusive de sinagoga, que estuda só sobre isso, porque não é um negócio tão resolvido, não é uma resposta só, e nem pode ser uma resposta só. Entenderam? Então, assim, é isso que eu quero poder lançar para vocês, assim, a gente é muito mais rico do que a gente imagina, é isso que eu estou querendo, entendeu? Herança, Mas vamos lá, uma herança o tempo vai passando. Próxima pessoa é a Esther e social, depois o né? Elones. E depois o Mário. Esther, desculpa, tá no mudo, deixa eu tirar aqui, ó, tem que tirar do mudo. Não, uma herança. Você está me ouvindo? Agora sim, tá ótimo. Pois é, eu queria assim te colocar hoje quando você trouxe esse assunto, que o assunto que se fala, toda vez que se fala em né, era messiânica, o movimento messiânico, o Messias, eu também acho que não pode ser uma coisa, uma resposta única, uma vez que o judaísmo, ele é uma coisa muito plural, ele é uma coisa muito diversificada, ele é uma coisa que é dada a várias interpretações. O que me surpreendeu é que eu não soubesse que tinha tantas referências sobre tantas messias. Mas eu queria que você me dissesse, eu quando li, assim, quando leio, eu escuto muito falar em falsos messias. Existem os messias e existem os falsos messias, em que em nenhum momento você usou essa terminologia dentro de todos aqueles nomes que você deu. Você falou em messias.
Isso é uma coisa que eu quero te perguntar. A outra coisa é que me parece realmente que não pode ter uma definição única para Messias, uma vez que o judaísmo, e não só a religião judaica, mas todo o conjunto que nós entendemos por judaísmo, seja ele mais ortodoxo, seja ele conservador, seja ele reformista, seja ele até um judaísmo laico, né? Ou não sei, qualquer outro judaísmo, a unidade realmente é diversa, né? Ela não é uma coisa. Então, a resposta, consequentemente, não pode ser uma única coisa. E daí eu acho que eu entendi muito bem por que que você diz assim, olha, aqui tem muitas coisas das minhas reflexões, da minha vivência, e claro que cada um vai construindo, né, ou se identificando, se assim eu posso falar, com uma coisa que se fala em judaísmo, em messianismo, que a gente fala que o Messias já chegou, o próprio Estado de Israel, a criação do Estado de Israel, já é o Messias. O Estado de Israel está aí, isso aí, pronto. Agora, outra coisa que eu queria assim também colocar é que você trouxe assim como coisas assim muito fundamentais e que são assim sentimentos humanos, culpa, esperança e medo. Você usou essas três coisas, né? Então eu diria assim, será que não é temor? Porque você usou a palavra medo, aí eu pensei assim, medo? Porque não, assim, na religião judaica, ou dentro dos grupos ortodoxos, eles usam muito a questão do temor, né? Não se fala em medo, se fala temor a Deus, né? Como se fosse uma entidade que você tem que amar, mas temer. Então, essas são as coisas assim que eu queria escutar. Esther, muito, como sempre, sempre cirurgicamente precisa nas suas observações, muito boas, obrigado, viu? Falsos messias, eu não me acredito, eu não me vejo com alguma autoridade para julgar alguém falso ou verdadeiro messias. Então, eu prefiro me recolher à minha simples humildade como mais um ser humano que estuda, como eu sempre digo, um apaixonado pela alma humana, principalmente pela evolução da alma humana. Então, eu prefiro dizer, foram messias, porque várias vezes se repete, inclusive no Talmud, que julgar não é uma competência que nos cabe. Então, eu prefiro dizer e acreditar que nos planos de Deus, ele soube para que e por que cada um daqueles messias existiram e estiveram presentes em sua alma. Então, é realmente, como eu falei, uma perspectiva muito minha, um tempero bem meu mesmo. E aí, realmente, uma só resposta não pode existir nesse contexto. O ser humano também não é um só. O próprio um ser humano são muitos eus. Então, viver com isso exige que a gente aceite a pluralidade de respostas. E é uma necessidade lógica, óbvia, existencial. E aí, quando a gente vai naquilo que tu falou, culpa, esperança e temor, em 1995, teve uma pesquisa sobre fé em Israel e se descobriu que está havendo uma influência do Ocidente e da fé católica sobre a visão de temor sobre os judeus. É uma influência ocidental. Você vai ver cada vez mais, principalmente judeus reformistas e conservadores, interpretando de uma forma errada temor como medo. É um fenômeno que está aumentando mais e mais. Isso foi em 95, eu tenho certeza que isso aumentou mais. A incompreensão do que é temor. Veja, você falou muito bem, Esther. Temor tem uma relação com o amor e com respeito. E hoje você vê uma nova geração interpretando isso mais como medo, como se estivesse vivendo uma fé não judaica. É uma influência que está acontecendo. E aí, quando você vai nas traduções da Cefária, lá está escrito temor, concordando com o que tu fala. Então, assim, o que os nossos estudos falam concordam plenamente com o que tu falou, Esther. E eu concordo também. Mas a manifestação disso na vida, no dia a dia, e na sociedade judaica, tem ido mais para o lado
do medo, pela falta de conhecimento e pela ignorância da língua hebraica, de como o hebraico é vivido e de como isso deveria ser estudado de forma mais profunda. Só para resumir, eu concordo contigo nesse ponto também, tá? Obrigado, Esther. Elonis. Ok, Nihad. Primeiramente, te cumprimentar pela tua pesquisa, pelo teu trabalho e pela tua brilhante apresentação hoje, como sempre, né? Sempre nos questionando e fazendo claramente, nos explicando claramente essas ideias que tu traz para nós. Então, parabéns, um tema importantíssimo, tá? E tu fizeste com que o meu solilóquio aumentasse de questionamentos, tá? Então, eu me deixasse bastante, assim, não é dúvida, me deixasse para questionar sobre esse assunto que é tão importante, né, dentro de nós. Como o Cláudio falou, os judeus seguiram os seus próprios messias. Eram épocas, e naquela época eles seguiam seus próprios messias, né? Então, como o Messias seria o próprio povo judeu, e os seguidores de uma determinada época. Aí tu me dissesse uma pergunta: estamos buscando o Messias ou tentando dar sentido a ele? É a primeira das tuas questões ali. Importantíssimo isso aí. Isso é um solilóquio que a gente tem que aprofundar, tem que estudar, né? Tem que questionar a nossa mente. Aí, na final, a primeira e a última, afinal, o Messias já veio ou vai vir? Tá? Então, pelas escrituras sagradas, o Isaías, né, que diz que a era messiânica seria uma era de paz, uma era que a criança brinca com o leão, que Conosco. coloca numa toca de víboras e coisa, seria uma época de paz. Tá? Então, tudo isso aí nos traz questionamentos que vão aumentar o nosso solilóquio. Né? Então, são coisas que aconteceram, coisas que vão acontecer, e que talvez tenha uma misturada nisso aqui e faz a gente repensar bastante. Eu te agradeço aí pela tua brilhante palestra e deixou bastante dúvida, não é dúvida, deixou bastante argumentos, bastante conteúdos para as nossas reflexões. Obrigado, Nihad. Obrigado, Donis. Sério, eu gosto muito dos solilóquios do rei Davi. Ele traz perguntas fundamentais e perguntas boas em momentos bons, difíceis, no jeito certo. E ainda de vez em quando ele traz respostas profundas. Então, Salmos de Davi são solilóquios que eu não consigo descrever o quanto eu amo. Né? Que falam comigo, falam dentro de mim e falam de dentro para fora de mim. Então, assim, Salmos de Davi são solilóquios perfeitos para esses momentos. Excelente, excelente. Mário Becker, Obrigado depois pela contribuição. Mário Becker, põe a mão sim. Então, mais uma palestra muito motivadora. Nihad, tu tens uma capacidade de ir do superficial para o profundo e voltar do profundo para o superficial enorme. Duas coisas só que eu queria mencionar. Pessoalmente, Mário Becker, eu tenho dificuldade de ver Messias, vamos dizer assim, de entender a presença de Messias. Né? Mas, assim, colocando em seres humanos, me vem três situações que eu não sei quanto que tem que ver com com o que tu apresentasse, mas, de qualquer forma, eu vou externar. Aham. São duas pessoas... Me ouvem? Se me Sim, ouvem? sim, sim. Ah, tá. Três situações e duas pessoas. Uma, assim, me ocorreu enquanto tu falava, uma pessoa chamada Yitzhak Rabin. É um cara, não sei, nunca vi o cara na minha frente, infelizmente não vou poder ver, que foi assassinado barbaramente, mas por um judeu, ainda com bênção. Ah, mas ele foi um capitão, não estou dizendo em termos militares, ele foi um general, mas ele capitaneou, né, entre outros altos pontos,
reconquista de Jerusalém e, ao mesmo tempo, teve a estatura de fazer a paz. As pazes que entraram por um cano enorme, mas que eu acho que daqui a algumas décadas vão voltar a aparecer, talvez até menos do que décadas. As tentativas de paz, de alguma maneira. Outra pessoa, Spinoza, Baruch Spinoza, realmente me toca muito. E, por último, lendo esse livro aqui, não sei se dá para ver aí, História dos Judeus de Pernambuco. Deu para ver. Hein? Qual Deu para autor? ver. É o Jacques Ribbenboim. Ele Tá. faz um muito bom apanhado da presença quase que contínua aqui pelas. Ele foi o superintendente até uns 4 meses atrás do IFAM, Instituto de Pesquisa, né, de História e Arqueologia, que tem no governo federal. Ele era o superintendente no Recife até uns Patrimônio 3 meses atrás. histórico. Hein? Patrimônio histórico. Obrigado, PH. Gladys. Aham. Nesse casal eu só posso aprender muito. Bom, então, nesse livro, ele faz um apanhado em, eu já vou terminar, 600 páginas da primeira presença conhecida dos judeus, 1503 até 2023. Muito bem escrito, recomendo demais. O que isso tem que ver com Deus? Com Deus, com Messias, aliás. A continuidade da presença judaica em Pernambuco, que tinha sido, e ainda em grande parte é desconhecida, acho que é por alguma coisa de um messianismo que continua a existir, e eu vivencio isso na minha casa, justamente porque a minha esposa é produto exatamente de uma família que reencontrou as raízes judaicas. Não sei quanto que eu me distanciei de Messias, mas essas 3 situações me tocam alguma coisa na presença de Messias como abrindo caminho. Obrigado, Mário. E é esse o Mostra sentido. o livro É de o, novo. é o Mostra a capa do cabeça. livro. Se puder mostrar a capa do livro. História dos Judeus de Pernambuco. Impressionante esse livro, Está em impressionante. português, hein? Isso é bom. É, Mas, foi Mário, recém-feito. obrigado pelo teu comentário, porque ele traz referências de pessoas e traz referência de pessoas que nós buscamos. A gente não busca só pessoas, a gente busca atributos. E dentro dos atributos a gente tem o que tem na profecia de Isaías, que são as lideranças. Eu não vou nem tão longe na necessidade do Messias, mas só a questão de lideranças pode mudar a nossa vida e o futuro da nossa comunidade. Veja, por exemplo, o, nossa liderança no Estado de Israel hoje. O quanto isso impacta na vida de todos. Então, é isso aí. Cláudio, Walter, depois Kátia. Eu queria só, antes do Cláudio levantar, o Paulo Bear colocou uma pergunta ali no chat, né? Não estou Ele vendo, falou desculpa, eu não vi. isso. Ele falou ali, ó, muito obrigado por me fazer pensar e ampliar a visão. Eu tenho uma pergunta, mas não sei onde clica ali para fazer a pergunta, né? Então ele diz aqui, ó, não consegui perceber bem o Messias como fundamental no judaísmo, uma vez que o assunto não é tão definido, né? Segundo ele, né? Não é muito discutido, né? Ele fala que me dá a impressão de que é algo secundário e não fundamental. Eu gostaria de entender melhor como o Messias é fundamental. Anotado, eu vou responder depois do comentário do Cláudio, ok? Já chegou aí, Paulo. Obrigado pela pergunta, Paulo. Cláudio, Dois comentários. Em primeiro lugar, os parabéns e agradecimentos pela
muito boa a palestra, Nihad. Em Obrigado. segundo lugar, eu gostaria de desfazer uma confusão. Uma ou dois entre vocês me atribuíram, a Cláudio, a palavras que foram, na realidade, do José, né? Que, na realidade, eu teria gostado muito que tivessem sido minhas, mas não foram do José. É só isso. Muito obrigado. Tudo bem, tranquilo. Obrigado, Cláudio Walter. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pela presença de vocês, tá? Obrigado mesmo. Paulo, então, a figura do Messias, vamos fazer assim um cálculo matemático básico. Se a gente colocar qual o percentual de ortodoxos no planeta hoje, de ortodoxos presentes nas comunidades judaicas, eles são maioria. E se você conversar com os ortodoxos hoje e no passado, a ideia de Messias é essencial, é esperança e é parte da rotina de vida deles, a oração e a crença na vinda do Messias. Em termos estatísticos, eles são maioria e eles colocam isso como fundamental. Veja que quando eu falei eles somos nós, mas eu não tenho a perspectiva judaica. Eu detesto dizer eles ou os outros, porque a gente é um só. Não tenho dúvida disso. Mas a gente respeita as perspectivas dessa pluralidade. Enquanto a gente ainda é minoria em termos estatísticos, isso vai continuar sendo base fundamental religiosa e não base fundamental do judaísmo como um todo. Aí eu concordo contigo. O judaísmo como um todo, além de uma religião, que vai realmente além de uma religião, em números absolutos, a gente é maioria, a gente não ortodoxo. Então, realmente, você vai ver bem pouca gente discutindo o assunto, mas o assunto é relevante, importante e coerente. Por isso que eu tentei trazer isso, para que a gente também não perca a perspectiva de entender o outro, que é nós. A gente não pode virar as costas para o nosso povo, a gente não pode deixar de andar junto ou ao menos entender. E eu sei que tem pessoas aqui que têm profundo respeito pelos ortodoxos, não só porque eles fizeram no passado, mas eles continuam fazendo. Assim como eu também tenho um profundo respeito pelo que eles já construíram e fizeram com que a gente continuasse vivo. Então, assim, é complexo, não é tão simples, né? Não é um mais um vira dois. Mas é legal porque tu trouxe realmente a pergunta certa que diz realmente existem várias perspectivas. Obrigado, Paulo. Obrigado por tua presença, hein? Quem é o próximo? Tem alguém mais? Não? Kátia? Isto. Só fazer uma avaliação aqui, uma observação. Uma das coisas que eu fiquei pensando quando estava fazendo a apresentação, que a questão do Messias, ela está entremeada, né, nas entrelinhas durante, né, a história, né, do povo. Eu imagino que seja, assim, aquela liga, né, aquela liga. E, ao mesmo tempo, isso que torna o povo tão junto, mesmo dentro das suas, como você falou agora, perspectivas, né, de entendimento, né, das práticas, né, do judaísmo e de algumas linhas, né, ortodoxa, conservadora, reformista, enfim, independente de qualquer coisa, isso também faz parte da dinâmica e da construção do próprio povo, né? Você ter o porquê como a palavra principal para ver o crescimento e refrescar as mentes e tornar todos os lados possíveis e o pensamento, né, elevado. E também é isso que me vem à cabeça, que torna, né, essa coisa, mas ainda nós existimos, e esse ainda nós existimos, me vem essa quarta onda, né, que nós estamos vivendo hoje na história desses 3.000 anos, desse tal do antissemitismo, né, ou seja, o porquê tanto ódio com um grupo tão pequeno no mundo, né? Então, talvez todas essas
nós não, essas não certezas que o povo tem, que é uma coisa tão louca. A única certeza é o Deus Uno, todo o resto é um debate, né? Por isso que nós temos ortodoxos, conservadores, reformistas, enfim, nós temos todos esses grupos, né, que vêm, né, e praticam de forma diferente, mas basicamente a gente segue. E eu acho que isso, quando você falou em medo, eu não vi o medo para nós como sendo um medo. Eu sim vi isso como uma perspectiva do respeito. Mas eu vejo isso como medo para outros que nos veem e que não entendem que eles também fazem parte de um mesmo povo, apesar de ter, entendeu, entendimentos e línguas. É a Torre de Babel, né? De outros. Mas eu acho que isso também traz esse sentimento das pessoas, desse medo de entender, meu Deus, ou o que eles sofrem, continuam existindo, continuam crendo e continuam com a mesma perspectiva, continuam com a mesma fé, apesar de, inclusive, alguns até ateu, sabe? Então, eu acho que isso que faz uma diferença desses últimos 3.000 anos, né, de se manter, de se existir e de muitos quererem, inclusive, fazerem parte, né? Kátia, tem uma coisa assim, até para encerrar da minha parte, é assim que a mensagem de hoje, ela é profundamente ligada a fazer a pergunta certa, se perguntar alguma coisa. Mas a gente não pode esquecer que eu tenho certeza que algumas pessoas aqui já encontraram a sua resposta. E isso é bom, isso é muito bom. E por que não dividir a sua resposta aqui conosco? Não só, talvez não a resposta, mas qual o trajeto que você fez para chegar na sua resposta, sem necessariamente falar da sua resposta. Porque a trajetória é o duro, a trajetória é o difícil, é onde tem os espinhos. A chegada é o resultado. Então, assim, seria tão bom se a gente tivesse a oportunidade de outras pessoas daqui da nossa comunidade poder dividir como foi essa trajetória, e eu lanço isso como convite, entendeu? Porque achar o seu Messias é achar resposta para o temor, para o amor, é achar resposta para momentos difíceis, para injustiça humana, é achar resposta para tanta coisa que passa na nossa vida. Então, assim, eu lanço realmente esse convite. Qual é o teu percurso? Como é que está sendo, como foi achar a tua resposta? Isso é dividir vidas. É isso que eu vivo chamando de judaísmo vivo. O judaísmo para todos, ele só acontece se ele for vivo. Se ele for só teoria, é mais fácil você olhar um outro YouTube, olhar um outro vídeo gravado em outro grupo. Então, é isso que eu acho que a gente consegue fazer com muita força. Trazer vozes diferentes, perspectivas diferentes para nós e para todos. Eu vi que a Raquel levantou a mão. Temos tempo, Kátia? Tu sabes que eu levantei a mão, mas foi mexendo aí com o negócio. Mas eu só vou aproveitar para te parabenizar, para te dizer que o conceito do Messias, para mim, era uma coisa assim muito abstrata, muito longe da minha compreensão. E com tua palestra, eu vi que tem vários conceitos, tem vários modelos de Messias que a gente pode até imaginar, e que o Messias que está um pouco em cada um de nós, porque nós que temos que levar o judaísmo para frente, nós que temos que conseguir alcançar um denominador comum, ou parte da nossa vida ser um denominador comum. E e esse conceito também da criação do Estado de Israel, se bem que nós estamos todos os judeus do Galut lá dentro, eu acho que, quem sabe, um princípio, né, um começo de uma era mais messiânica, mas não no sentido do messianismo, no sentido da superação, né, da superação e da manutenção do nosso os nossos preceitos de ética, de judaísmo humano e praticável. Isso aí, Raquel, obrigado. Não vou Eu comentar que nada, porque agradeço.
falou o que tem que ser falado. Simples Eu te assim. agradeço. Foi muito bom, Obrigado. porque também induziste muito as pessoas a pensarem e a procurar também fazer aquele solilóquio consigo mesmo. É isso aí. Um abraço. Outro, um abraço apertado, viu? Tá. Mas nós estamos agora no nosso limite de horário, mas alguém quer dar fazer alguma colocação? Não mais? Agradecer, agradecer a palestra, porque ela foi realmente assim, abarcou, trouxe para a gente coisas, né, material para pensar, foi muito boa. Eu acho que é um tema que não se fala muito, então eu só tenho a agradecer mesmo essa exposição. Obrigado, Esther. Obrigado. Eu Ok, sou teu tenho fã, não aqui. adianta falar, não, viu? Eu que sou teu fã. Ok, a Juliane tinha levantado a mão, tem 5 minutinhos ainda. Queres falar, Juliana? A tenente, então, Ok, eu vou ser 5 bem minutinhos rapidinho. aqui. Eu fiz uma gincana para conseguir chegar aqui hoje e assistir assim mesmo. Eu cheguei atrasado, perdi a primeira metade da palestra, mas só essa segunda metade já me encantou, porque eu sou fascinado pelo tema, né? E quero deixar o meu agradecimento e a esperança de que eu consiga, por gravação, assistir a primeira parte que eu perdi. Nihad Bassis, você é um brilho sempre, viu? Você é um brilho sempre, meu irmão. Então, meus queridos, que palestra maravilhosa, Nihad, muito obrigada por ela. Quero agradecer a presença de todos aqui, foi muito rica, foi muito educativa, eu posso dizer que foi bastante educativa, né, consistente, e que nos deixou com várias perguntas. Então, a gente tem uma boa lição de casa, né, dessa palestra, para daqui a pouco trazer outros temas, enfim, a gente debater aqui no grupo, né? Mas por hoje, agora a gente já está estourando o nosso horário. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, né? A gente já está agora, né? Depois vamos divulgar a próxima palestra que nós teremos Semana que aqui, vem, que será né? da Tami, exatamente, né? Que ela vai ser traduzida pela nossa querida Eide, né? Que vai estar aqui fazendo esse trabalho maravilhoso que ela faz, né? Para nós aqui. E esperamos todos vocês. A gente agora vai cessar a gravação, né? E se vocês tiverem mais alguma outra dúvida, quiserem nos passar ali no grupo, passa, porque daí eu, o Nihad e os nossos Mários, né, que fazem parte aqui da coordenação, né, a gente vai tentar responder e atender vocês dentro do possível. Foi um prazer maravilhoso estar aqui hoje. Nihad, obrigada. Coraçãozinho para você, foi muito bom, brilhante palestra. Muito obrigada e quero agradecer a todos. Borretoff para todos e até o nosso próximo encontro. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Vai lá, Thor. Vai, Vai Top. lá, Tom. Muito agradável, muito agradável.